Às vezes, o fim do ano não pesa pelo que aconteceu, mas pelo que você esperava que tivesse acontecido. É um período curioso. As ruas mudam de ritmo, as conversas ganham um tom de balanço e, quase sem perceber, a mente entra em modo de comparação. O que eu fiz? O que eu não fiz? Onde eu deveria estar agora? Quem avançou mais? Quem ficou para trás? O calendário não fala nada, mas a mente fala demais e quase sempre fala contra você. Quando alguém diz que o fim do ano frustra, costuma culpar o tempo. Os meses passaram rápido demais. O ano foi difícil. Nada saiu como o planejado. Mas essa explicação é confortável demais. Ela poupa você de olhar para um ponto mais delicado. O problema raramente é o ano. É a forma como você se relaciona com expectativas, com controle e com a ideia de progresso. A mente humana cria marcos artificiais. Datas que simbolizam recomeço, fechamento, redenção. Como se a vida obedecesse ao calendário com a mesma rigidez com que obedece à gravidade. Só que a vida não fecha ciclos quando o relógio manda, ela continua. E isso entra em choque com a necessidade humana de organização, sentido e narrativa. No fim do ano, essa tensão fica mais evidente. Você olha para trás buscando coerência. Quer uma história clara? Comecei assim, passei por isso, terminei melhor. Mas a maioria das vidas não se organiza dessa forma. Elas são cheias de desvios, pausas, recaídas e avanços invisíveis. O problema é que a mente não lida bem com histórias mal contadas, então ela inventa uma versão simplificada, uma versão dura. Eu não evoluí, eu perdi tempo, eu deveria estar em outro lugar. Essas frases surgem quase automaticamente. Pouca gente percebe que elas não são fatos, são interpretações. E interpretações repetidas, quando não observadas, viram identidade. O estoicismo nunca prometeu conforto emocional. Ele oferece algo mais exigente, clareza. E a clareza desconfortável aqui é admitir que grande parte do sofrimento de fim de ano não vem do que aconteceu, mas da comparação entre a realidade e uma expectativa mal examinada. Você esperava mais de si mesmo, esperava ser mais disciplinado, mais produtivo, mais resolvido, esperava não sentir as mesmas inseguranças, esperava já ter superado certos padrões. O ano termina, essas expectativas não se cumprem e a mente transforma a frustração em julgamento. Mas observe com calma. Quem criou essas expectativas? Em que momento elas foram realmente questionadas? Ou você apenas as absorveu, como absorveu tantas outras ideias sobre sucesso, tempo e valor pessoal? Há um hábito silencioso que se intensifica nessa época: medir a própria vida pelo resultado visível. O que pode ser mostrado? O que pode ser contado? O que gera validação externa? E tudo aquilo que não se traduz em imagem, número ou conquista concreta parece não contar, como se o esforço interno, a resistência silenciosa, a sobrevivência emocional não tivessem peso algum. Você pode ter atravessado meses difíceis, sem desmoronar. Pode ter aprendido a reagir menos impulsivamente. Pode ter entendido limites que antes ignorava. Mas nada disso aparece em uma retrospectiva superficial. Então, a mente descarta. E ao descartar, desvaloriza você junto. O estoicismo convida a um afastamento, não fuga, distanciamento. Um passo atrás para observar a mente em ação, para perceber que o evento fim do ano é neutro. Ele não carrega significado por si só. O significado é colocado por você, a partir das lentes que usa para se enxergar. Quando você se frustra, não é o tempo que dói, é a narrativa, é a história que você conta sobre o tempo, é a interpretação de que algo deveria ser diferente, e não é. E essa diferença, real ou imaginada, vira tensão interna. Observe como essa frustração se manifesta. Às vezes vem como irritação, às vezes como apatia, às vezes como uma urgência estranha de mudar tudo de uma vez. Promessas exageradas, planos rígidos, como se controlar o futuro fosse a única forma de anestesiar o incômodo presente. Esse é outro ponto que raramente é encarado com honestidade. A ansiedade de fim de ano muitas vezes se disfarça de planejamento. A pessoa diz que está se organizando, mas na verdade está tentando recuperar uma sensação de controle perdida. Não porque o controle seja necessário, mas porque a incerteza é difícil de suportar. O estoico entende algo simples e profundo. Você não controla o fluxo da vida, mas controla a forma como responde a ele. E essa resposta começa na observação. Antes de reagir à frustração, observe-a. Onde ela surge no corpo? Que pensamentos a acompanham? Que histórias ela repete? Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas ausência de reação imediata. Um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que a lucidez aparece. Imagine-se parado, enquanto o mundo continua se movendo ao redor. As pessoas correm, comparam, se cobram, celebram, reclamam. E você
observa. Nesse estado, algo curioso acontece. A frustração perde parte do poder. Não porque desaparece, mas porque deixa de ser você. Ela vira um fenômeno passageiro, não uma verdade absoluta. Você percebe que pode senti-la sem obedecê-la. Muita gente sofre no fim do ano porque confunde sentimento com diagnóstico. Sente-se frustrado e conclui que falhou. Sente-se cansado e conclui que é fraco. Sente-se perdido e conclui que está atrasado. O estoicismo desmonta essa lógica. Ele separa sensação de julgamento. Sentir desconforto não significa que algo está errado com você. Significa que você é humano, vivendo em um mundo que não obedece às suas expectativas. O erro começa quando você transforma esse desconforto em uma identidade fixa. Outro aspecto pouco observado é a comparação silenciosa. Você não precisa dizer em voz alta para que ela exista. Basta rolar uma tela, ouvir uma conversa, lembrar de alguém. A mente compara bastidores com palcos, sua confusão interna com a versão editada da vida alheia, e quase sempre você sai perdendo. O estoico não ignora isso, ele reconhece e questiona. O que exatamente estou comparando? O que sei de fato sobre a realidade do outro? E mesmo que o outro esteja melhor em algum aspecto, o que isso diz sobre mim agora, neste momento concreto? A frustração de fim de ano costuma ser uma soma de pequenas comparações não resolvidas, expectativas herdadas e uma dificuldade profunda de aceitar a realidade como ela é. Não como deveria ser, não como você gostaria que fosse, mas como é. Aceitação aqui não é resignação, é clareza. É parar de brigar mentalmente com fatos que não podem ser alterados e direcionar energia para aquilo que ainda está sob seu domínio, sua postura interna. Pequenas mudanças de perspectiva não mudam o mundo, mas mudam a forma como você habita o mundo. Perceber que você não precisa fechar o ano bem para continuar vivendo com dignidade, que não existe um tribunal universal avaliando seu desempenho anual, que a vida não exige justificativas constantes. Quando você solta a necessidade de que o ano faça sentido, algo se acalma. Você pode olhar para os meses passados sem romantizar, mas também sem se condenar. Pode reconhecer erros sem transformá-los em sentença. Pode aceitar limites sem se reduzir a eles. O fechamento mais honesto não é o que celebra ou lamenta em excesso, é o que observa, o que vê o que foi possível, o que não foi e entende que ambos coexistem sem definir o valor de quem viveu. O fim do ano passa, a mente continua. A questão não é o que o calendário vai marcar amanhã, mas o que você faz hoje com a narrativa que carrega sobre si mesmo. Se o fim do ano te frustra, talvez seja o momento de perguntar: que história você está contando sobre a sua própria vida e ela realmente precisa ser essa?